Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa O Céu da Semana, programa onde nós analisamos detalhadamente os aspectos astrológicos da semana corrente, que hoje começa segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022 e vai até o próximo domingo, dia 13 de fevereiro. E estamos numa semana finalzinho de lua nova, sendo que semana passada foi uma lua nova muito importante. Foi a lua nova de Aquário, a lua nova que no calendário chinês, da astrologia chinesa, marca o início do ano novo. Então, feliz ano novo a todos os que seguem o calendário chinês. E estamos iniciando semana passada o ano do tigre, o ano. Cada signo chinês é dedicado a um ciclo anual que sempre vira numa lua nova do início do ano, janeiro ou fevereiro. Esse ano, então, foi no dia 1º de fevereiro. Então, estamos iniciando esse ciclo anual, com esse ciclo de lua nova, com, agora na astrologia corrente ocidental que a gente considera, estamos considerando um ciclo mensal de lua nova em Aquário, sendo que essa lua nova, essa lunação que dura um mês, agora amanhã, dia 8 de fevereiro, passa para a sua fase crescente. Como vocês sempre acompanham aqui nos nossos programas, a lua nova é a fase de semear os nossos projetos, a nossa energia, de colocar energia inicial naquilo que a gente quer que se desenvolva durante o ciclo mensal. Isso em termos gerais e em termos específicos, respeitando a energia do signo em que essa lua nova ocorre. No caso Aquário, todos os projetos que nos conectam com o coletivo, todas as nossas ações e aspectos da vida que nos relacionam com os demais e que dependem da nossa relação com os demais, ou aquelas influências que nós causamos direta ou indiretamente nas pessoas que nos cercam, nas pessoas que temos contato. Então isso é a tônica aquariana para esse ciclo, sendo que agora amanhã, nós dentro desse ciclo mensal, vamos iniciar a fase crescente, em que dentro desse ciclo mensal é o momento de nós nutrirmos, fortalecermos e incentivarmos o avanço daquilo que a gente quer que se desenvolva dentro desse ciclo. Então é a fase de reforço, estímulo, fortalecimento daquilo que a gente está cultivando ao longo desse ciclo. E na semana que vem vamos falar sobre a fase cheia. A lua cheia, que é Aquário-Leão, vai ser um outro momento que a gente fala depois. Eu gostaria de ressaltar sobre a fase lunar, que sempre começamos o nosso olhar para a semana. Talvez nem todos saibam, mas toda mudança de fase da Lua é um momento crítico, porque os dois luminares, né, os dois astros que regem a nossa consciência mental, racional sobre a vida, que é o Sol, e o outro luminar, que é a Lua, é a nossa consciência emocional, a nossa percepção emocional dos acontecimentos da vida. Esses dois astros especiais, que são as fontes naturais de luz no céu, de dia e de noite, respectivamente, são dois representadores da consciência humana nessas duas esferas, que tanto são importantes na nossa vida, né? A esfera racional e a esfera emocional. Sendo que esses dois luminares, dentro de um ciclo lunar, que é o mês, eles possuem 4 momentos críticos, 4 momentos agudos, 4 cantos dessa grande volta, né? Poxa, mas é uma volta circular, mas tem cantos. Pois é, tem 4 pontos extremos, por assim dizer. E esses 4 cantos ou pontos extremos são pontos críticos em que a relação entre os dois luminares se coloca de maneira crítica, de maneira muda, né? Muda a forma em que isso coletivamente em nós funciona. Então, queria ressaltar que essa mudança de fase de lua, ela, na prática, no dia a dia, ela é mais importante do que parece.
e às vezes pode passar despercebida a sua importância na nossa vida. Por exemplo, quando a gente tem uma lua nova, a gente tem uma conjunção entre os dois luminares. Isso é muito relevante na nossa vida, porque é o momento em que a nossa consciência mental e a nossa consciência emocional estão alinhadas coletivamente, como uma tendência geral, e aí, conforme o signo em que isso ocorre, varia como esse signo está posicionado no mapa de cada um, como é a posição, o papel desse signo na nossa vida e tal. Mas pensem que toda lua nova é um momento de alinhamento entre razão e emoção para cada um de nós. Da mesma forma, toda lua cheia é um momento de oposição, de contrariedade entre razão e emoção. E aí por isso que os instintos afloram, as paixões afloram, todo o universo emocional aflora, porque a nossa consciência emocional está no auge da sua energia e oposta, naturalmente oposta, posicionada, contrária, à consciência racional. Então vejam que por isso que toda lua cheia o pessoal vira lobisomem, o pessoal se exalta, tem a sua esfera emocional mais visível, presente e atuante em todas as áreas da vida. Então vejam que passa despercebido, eu queria fazer esse parênteses, porque é muito relevante no nosso dia a dia esses movimentos entre os dois luminares. Da mesma forma, as duas fases intermediárias, crescente e minguante, são ângulos de mudança de chave do movimento Lua e Sol. E essas mudanças de chave são quadraturas. Então há na fase crescente e na fase minguante diferentes tipos de quadraturas. Então é um desacordo, é uma virada de chave, uma mudança de ritmo, de movimento, de tudo, da relação Sol e Lua, ou seja, razão e emoção. Então vejam que interessante, queria deixar esse parênteses aqui para vocês, para a gente poder acompanhar com maior consciência cada uma dessas mudanças de lua. Todos os povos da antiguidade perceberam a relevância para os aspectos cotidianos, os aspectos da vida de fluidez mais frequente e mais regular, perceberam a importância dessas mudanças de fase da lua. Vocês sabiam que do ponto de vista magnético, estatisticamente mais frequente os nascimentos humanos próximos a esses ângulos, à mudança de fase de lua. A esses 4 pontos extremos do ciclo lunar é mais frequente o nascimento humano. Eu nasci numa mudança de lua, né? Um espectador que eu vejo aqui também nasceu numa mudança de lua, né? Sempre quando tem um ângulo, uma quadratura entre o signo do Sol e o signo da Lua, é estatisticamente mais provável a gente ter nascimentos. Não é todo mundo, mas é a maioria. Então tem alguma coisa matemática agindo aí. Esse detalhe eu queria passar para vocês. Bom, e agora, então, falamos tudo que podíamos sobre a fase da Lua corrente. Vamos lembrar que essa Lua crescente que está iniciando amanhã, dia 8, ela ativa o signo de Aquário no Sol e o signo de Touro na Lua. Então, é a temática aquariana, que é o foco do mês, né? Liberdade, relações humanas, coletivo, grupos aos quais pertencemos, a importância das pessoas na nossa vida, das nossas relações, ganha todo um enfoque da Lua, né? De quem que a gente tem próximo, com quem que a gente pode confiar, com quem que a gente pode contar. Durante esse período, essas questões vão se mostrar um pouco mais presentes, mais relevantes, e a importância e o vínculo que temos com as pessoas vão se mostrar de maneira mais clara, no geral. Isso aí é o que pode se esperar para essa fase crescente, Lua crescente, Aquário e Touro. Hoje, dia 7, iniciam alguns aspectos, na verdade 3 aspectos que eu vou explicar que valem para a semana e além. O primeiro deles, o mais breve, inicia hoje e vai até o dia 10. Hoje é dia 7, então segunda, terça, quarta, quinta até quinta-feira, nós temos um trígono
entre Marte, que está no signo de Capricórnio, e Urano, que está no signo de Touro. Esse trígono Marte-Urano ativa dois planetas em signos de Terra, e Marte, enquanto força de ação, de empreendimento, deus da guerra, da vontade, da força de fazer acontecer, se alia com o grande senhor das mudanças, que é Urano, das transformações e das inovações. Esse é um momento excepcional para nós podermos mudar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos e condutas que acreditemos que estejam já defasados ou que precisam se renovar. Esse é o momento para a virada de chave, para a gente mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes. A partir de hoje até quinta-feira é um período bastante positivo para esse tipo de mudança de ação, comportamento, atitude, conduta. Marte, trígono com Urano. Esse mesmo aspecto também nos enche de força para dar o passo da mudança. Esse trígono, ele nos faz enxergar mais claramente a força que nós temos para empreender as mudanças que precisamos. Como diz o velho refrão de uma velha música, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse é o momento de não esperar e fazer acontecer, olhando firmemente para as possibilidades que nós temos à mão. No mesmo dia de hoje, dia 7, inicia também um outro aspecto, dessa vez entre Mercúrio, senhor da comunicação, que também está em Capricórnio. Vejam que é uma semana voltada para os aspectos capricornianos, e Plutão, que também está em Capricórnio, sendo que ambos estão no finalzinho de Capricórnio, né? Plutão, até o final desse ano, vai se encaminhando para os graus finais do signo de Capricórnio, e ano que vem teremos uma alteração importante, que é o ingresso de Plutão em Aquário. Isso vai mudar muita coisa, mas falaremos disso depois. Nesses meses finais, né, da temporada capricorniana de Plutão, nós temos Plutão posicionado nos últimos graus, e agora o planeta mais rápido, que é Mercúrio, alcança por esses dias, entre o dia 7, que é hoje, até o dia 13, que é precisamente o final da semana corrente, ou seja, domingo que vem, ou seja, toda essa semana, temos um encontro entre Mercúrio e Plutão. Sendo que o Mercúrio, ele acabou de ficar direto, ele está um pouquinho lento ainda, né? Ele está acelerando para pegar ritmo, e ele já está saindo de Capricórnio. Por isso que ao final dessa semana ele já passa pelas fronteiras finais de Capricórnio, migrando para Aquário novamente. Lembrem que ele ficou retrógrado recentemente, ficou 3 semanas retrógrado, como de costume. E agora, nesse período, nós temos a união do Senhor da mente e da comunicação com o Senhor das profundezas, da morte, do renascimento e da renovação profunda, da cura. Então nós podemos esperar para essa semana toda um aspecto muito vibrante que envolva as profundezas da mente, os aspectos obscuros da nossa consciência mental que vem à tona, as palavras que tocam fundo com o seu efeito, ou palavras que curam, que regeneram, palavras que trazem uma renovação, uma regeneração importante. Nós temos nesse período uma possibilidade muito boa de fazer renascer através do nosso pensamento e da nossa palavra aquilo que está degenerado. Então Plutão, como deus da morte e, por consequência, do renascimento, nos traz toda essa força de cura, e o agente que ativa isso durante essa semana toda é o Mercúrio, ou seja, a nossa palavra e a nossa consciência mental. Então esse é um momento para a gente voltar o olhar para aquelas coisas que estão deterioradas, para aquelas coisas que estão arrastadas, travadas, e buscar enxergar e conseguir enxergar maneiras de regenerá-las, de curar as feridas e tocar para frente. Lembrando que nesse período, nessa semana, é importante também cuidar com o que a gente fala, porque tem um outro lado da moeda.
A mesma palavra que cura também pode ferir, se mal posicionada ou mal direcionada. Então, muito cuidado, porque esse período também pode mostrar o quão ferinas são as nossas palavras quando mal cuidadas. E ainda sobre esse aspecto, lembrando que é a terceira vez numa sequência, né, que o Mercúrio já cruzou com Plutão em dezembro, retrogradou, encontrou na marcha ré Plutão uma segunda vez, em finalzinho de janeiro, e agora, em movimento direto, reencontra Plutão pela terceira e última vez em movimento direto. Então, um processo dos últimos 2 meses em que palavra e regeneração, palavra e transformação, palavra e morte, pensamento e morte, profundezas e regeneração e renascimento, é um processo que vem sendo construído e a gente pode aproveitar essa última cruzada dos dois para concluir a regeneração, a cura do que a gente precisa através da nossa palavra e da nossa mente. Esse aspecto é bem importante e vai durar a semana toda. Se preparem, aproveitem essa semana para curar as feridas. E ainda hoje começa um terceiro e último aspecto que a gente vai trazer, que também envolve Plutão, deus da morte, da regeneração, porém num trígono com o nó do norte. Quem lembra do nó do norte? O nosso norte da bússola, o nosso indicador do destino, o nosso indicador do sentido das coisas e da ação. Vai lembrar que ele recentemente mudou de signo, né? Esse ponto virtual calculado no céu a partir de uma relação, né, entre Sol, Lua e Terra. Esse ponto virtual, o nó do norte, ele migrou recentemente de Gêmeos para Touro, né? Ele anda no sentido contrário dos signos no céu. E ele está então agora nos graus finais do signo de Touro, recentemente, nas últimas semanas. E nesses graus finais, ele agora estabelece um trígono com Plutão, que se encontra nos graus finais do signo de Capricórnio. Esse trígono entre Plutão e Nodo nos traz, de novo, nos revela, nos escancara o sentido profundo daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente realmente possui. A nossa consciência se volta para o elemento terra, 2 signos de terra, para nós novamente voltarmos a enxergar onde estamos pisando, o que estamos fazendo e o porquê. E dessa maneira, trazida de volta à consciência sobre o sentido profundo do que estamos vivendo, o nodo nos traz a possibilidade de retificação do caminho. Então, não é uma segunda chance, é uma visão mais clara de que algo que porventura não tenhamos entendido ou algo que porventura nos descobramos num caminho errado, num caminho torto, num desvio de energia, de caminhada. Esse é o momento, esse período, para a gente tomar consciência, encarar a realidade e dizer, tá bom, eu assumo, não tá legal assim, vamos mudar. Mas não é a mudança uraniana de renovar, não, é a regeneração, é a cura, é o conserto, é o instrumento no fundo da ferida para limpá-la e para corrigir com dureza e profundidade o que precisa ser curado. Então, o caminho, nó do norte, pode ser retificado, curado, regenerado e, com força e dureza, Plutão, colocado nos eixos. É uma chance de aprofundarmos o sentido real da experiência que estamos vivendo. Isso em termos especialmente materiais, em termos de posses, são temáticas do elemento terra, e para termos mais claro onde estamos pisando, elemento terra. Esse é um aspecto, digamos assim, sutil. Ele não vai durar apenas essa semana, ele vai durar toda a semana que vem também. Então a gente ainda vai voltar a falar dele, o trígono de Plutão com Nodo. Sendo que para fechar esse nosso encontro de hoje,
Queria destacar que estamos num período auspicioso desde essa última retomada do movimento direto de Mercúrio. Nós temos todos os planetas no céu em movimento direto durante algum tempo. Todo mês de fevereiro, todo mês de março e todo mês de abril permaneceremos 3 meses, quase, um pouquinho menos, né? Que 3 meses, um período longo em que não verificaremos travas na influência dos planetas sobre o nosso andar. É um momento que todas as áreas da vida e todas as áreas da personalidade tendem a fluir mais. É como uma onda que a gente caiu em cima e pode surfar se esforçar para se equilibrar sobre a crista da onda. E se a gente não se esforçar e não se equilibrar, a gente pode ser arrastado de qualquer jeito pela água, mas se a gente ficar atento e tiver consciência, a gente pode surfar e ir muito longe em cima da onda. Então essa crista da onda está passando agora, está começando agora e pode nos levar até fim de abril, até o finzinho de abril, 29 de abril, pode nos levar muito longe. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar para esse momento que não é tão raro assim, mas demora para ter outro, hein? Demora. Todos os planetas em movimento direto, sem retrogradações até final de abril. Convido vocês a aproveitarem e ligarem a consciência em cada aspecto da personalidade para a gente poder surfar juntos nessa onda. Bom, pessoal, esses foram os aspectos dessa semana. Acredito que é uma semana um pouco simples, teve menos aspectos vigentes, mas não menos importantes. Quem está chegando agora no final, convido a revisar aqui os aspectos da semana. Tenham todos uma excelente semana. Agradeço a presença dos que estiveram aqui conosco hoje. Fica um grande abraço a todos. Sejam felizes e nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço. Até mais.